Está começando mais um Resumão Celeste, o resumo mais clubista do dia a dia do Cruzeirão que você encontra por aí. Se você gosta da sua família ou estiver respirando nesse momento, já deixa o seu like aí embaixo porque isso ajuda demais o canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, você ser avisado. E caso você queira contribuir com o canal, é só fazer aquele Pix das Galáxias com os dados que vão estar na descrição. Digo bora! Ontem o Inominável voltou a falar do Cruzeiro, sobre as tretas que rolaram na época que o Rogério Ceni era o treinador. Em entrevista ao Bem Amigos, o Inominável já mudou um pouco o discurso e falou que na época tanto ele, como a diretoria, como o Rogério, cometeram seus erros para que tudo terminasse do jeito que terminou. Os jogadores fazendo panelinha para derrubarem o técnico. O Inominável ainda aproveitou para falar sobre arrependimentos. Segundo ele, se ele tivesse feito menos provocações aos rivais, ele teria sido um melhor jogador na sua carreira. Que essas provocações, tanto no Cruzeiro como em outros clubes que ele passou, fazem com que ele se arrependa bastante. Vale lembrar que ano passado ele quase foi parar no rival, só que por conta das provocações que ele fez ao Atlético na época que ele jogava no Cruzeiro, a torcida do rival achou um pouco ruim a contratação e fizeram um motim para que ele não fosse contratado. Mas sobre os arrependimentos do Inominável aí, mudança de pensamento dele, né, discurso novo, eu vou fingir que eu acredito, tá, o Inominável? Mas eu vou ser, acredita aí nesse discurso novo do nosso digníssimo Inominável ou é só mais um jogo de marketing dele? Comenta aí embaixo. Quem também aproveitou para falar sobre polêmicas foi o zagueiro mais risonho que já pisou no Cruzeiro, o Kaká. Desculpa, gente, é que essa eu não consigo me segurar nunca, essa aqui eu tenho que fazer sempre. É porque durante a passagem de Filipão pelo clube, um episódio chamou a atenção negativamente. No dia da vitória contra a Chapecoense, fora de casa, a esposa do jogador estava em trabalho de parto para o nascimento do seu primeiro filho. Mas então, Filipão proibiu que o jogador retornasse a Belo Horizonte para acompanhar esse momento. Resultado, Kaká bateu o pé, foi para BH ver o filho nascer e isso resultou no jogador ir para o banco de reservas por um bom tempo. E hoje, em entrevista ao GE, Kaká comentou sobre a situação. Ele confirmou que de fato essa discussão com o técnico aconteceu, mas disse não guardar mágoas de Filipão, dizendo que ainda espera que o técnico não tenha levado para o pessoal e que caso tenha levado, que tire essa maldade de seu coração. O que reforça, na minha visão, que o Filipão, por mais que ele tenha salvado o Cruzeiro da Série C, porque para mim ele foi um dos grandes responsáveis para que isso não acontecesse, a experiência dele ajudou bastante naquele momento, ainda assim ele tinha umas implicâncias muito bestas, tanto com o Kaká como com o Matheus Pereira, e implicâncias que não ajudavam em nada o Cruzeiro, porque você tem implicância com os melhores jogadores da posição e consequentemente você não escalá-los por causa disso, aí você tá só atrapalhando o clube e não ajudando. É só vocês lembrarem que ele deixava de escalar o Matheus Pereira para escalar o Patrick Bray, e era todo jogo sofrendo com isso. Na zaga, nem tanto, porque o Ramon viveu um grande 2020, mas ainda assim a gente perdeu a chance ali de poder valorizar ainda mais o Kaká. Pior ainda é ele querer punir o jogador por causa disso, porque ele quer ver o filho dele nascer. Acho que isso aí pra mim foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi no Cruzeiro nos últimos tempos. E olha que não faltam coisas bizarras pra gente poder avaliar, viu? Mas essa aí, de longe, é uma das piores. Eu acho engraçado porque na época ele dava chance pro indisciplinado do Sassá e agora os outros não. Os outros, por causa do cara querer ver o filho dele nascer, já era motivo de virar banco. Eu espero não ver ninguém dizendo que foi certa a atitude do Filipão e tal, com o Kaká, mas só pra confirmar. Você acha que o Filipão ele pisou na bola ou o Kaká também tem a parcela de culpa dele nessa história toda? Comenta aí. Agora vamos falar sobre processinhos. Hoje o Cruzeiro foi premiado com mais um processo na justiça. Dessa vez do volante Jean, que passou por empréstimo pelo clube no ano passado, mas fez poucos jogos porque sofreu uma lesão e depois foi embora antes do empréstimo terminar.
Segundo a matéria do UOL, o Cruzeiro deve cerca de 1,2 milhões de direito de imagem ao jogador. O cara mal jogou e de repente a gente deve ele mais de R$1 milhão. Eu não tô dizendo que é errado, o cara tá cobrando, ele não tem direito, porque se tá no papel, se foi assinado, o Cruzeiro tem que pagar e que se dane. O Cruzeiro assinou o papel. Agora, sei lá, eu só não me conformo, tipo, o cara jogou tão pouco e a gente deve tanto a ele, né, mano? É complicado. Mas, enfim, né, já sabe, né, seu Jean? Pegue a sua senha e vá para o final da fila. Agora vamos falar sobre outro processinho, só que esse, para melhorar as coisas, é favorável ao Cruzeiro. Nesse processo, por conta da contratação de Rony pelo Palmeiras ano passado, que envolvia 3 clubes, o Cruzeiro foi incluído como réu, no qual foi pedida uma indenização de $10 milhões e a aplicação de sanções disciplinares, que no caso do clube, poderiam representar o banimento de registro de novos atletas, só que dessa vez por 2 janelas de transferências. Com isso, o Cruzeiro poderia ficar sem contratar novamente, só que aí conseguiu se livrar dessa situação toda e é menos um problema judicial. E mais uma vez a gente tem a certeza de que a única coisa que funciona no Cruzeiro é o departamento jurídico. Ontem vocês devem lembrar, quem assistiu o Resumão Celeste de ontem, que eu falei sobre aquela notícia do Futebol News, de que o volante Ronaldo do Flamengo podia estar a caminho do Cruzeiro. Bom, aí eu falei que como eu não conhecia o trabalho do Futebol News, não conhecia o trabalho dos caras, eu não poderia dizer se procedia ou não. Então eu decidi ver com uma fonte confiável se havia algo nesse sentido acontecendo, e a resposta que eu tive é que o empresário do jogador disse que não havia nada. O Samuel Venâncio também aproveitou para falar sobre essa situação aí ontem no canal dele, de que o Cruzeiro tem interesse e tal, só que é uma situação complicada. E hoje tivemos uma confirmação da situação toda, né, uma atualização do caso, e de uma fonte muito confiável também, no caso do jornalista Vene Casagrande, que cobre o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Segundo ele, o Cruzeiro se interessou sim pelo Ronaldo, só que ao saber que o jogador queria 180 mil de salário, o clube se assustou. Aí, ô Ronaldo, quanto que você quer de salário, mano? 180 mil, pai. Ai, meu Deus do céu! É assim que eu imagino quando dizem que os clubes se assustam com valores. E eu espero que o Cruzeiro continue se assustando bastante nessa situação, porque pagar 180 mil para um jogador de 25 anos, que até hoje não mostrou nada de tão notável, para nossa realidade, é um absurdo. Se pedisse pelo menos uns 100 mil reais a menos, eu acho que até valeria o investimento. Só que 180 mil, cara, hoje em dia no Cruzeiro é salário de craque. Mas vamos ver aí os próximos capítulos, se tivermos, né, novos capítulos. Mas na minha opinião, se ele aceitasse reduzir um pouco não, bastante esse salário aí que ele pediu, eu acho que seria sim uma boa contratação. Só que nessas condições que ele pediu aí, 180 mil por mês, aí, né, meu amigo, ô Ronaldo, você tá no colo do Mickey beijando o Pateta no castelo da Disney, né? Você tá full Disney, como diria um amigo meu. Mas e você? Acha que o Cruzeiro deveria continuar tentando? Vale a pena? Ou acha que não vale tanto a pena assim não? Comenta aí embaixo. Obrigado por assistir mais um vídeo. Lembrando que tô sorteando uma camisa oficial do Centenário do Cruzeiro lá no Instagram do canal. Você vai aqui na descrição, segue lá, vê direitinho como é que funciona as regras e concorra a uma camisa oficial do Centenário. E é isso. Valeu, é nóis. Fui! E esse foi o Resumão Celeste de hoje. Já deu like? Já se inscreveu? Então tá liberado, volte amanhã. Não fez nada disso? Ô, ajuda nós aí, né, meu raposo belga? Likezão, inscrição, um beijo pra você e pra quem for da sua família e volte amanhã pra ver mais um resumão. Au!